Alô, diretoria, salve, salve a toda a torcida vascaína, inscritos aqui do canal Giro Vascaíno. Nessa data do dia 20 de agosto de 2025, nessa quarta-feira, temos aqui nesse vídeo pré-jogo de Juventude e Vasco se enfrentam no Alfredo Jaconi. Um jogo muito importante para as duas equipes. O Juventude está jogando em casa após um revés contra o Vitória de uma expulsão por menos de 10 minutos ali de jogo, conseguiu no finalzinho empatar a partida, que colocou de condição um ponto. E o Vasco, após a goleada histórica para cima do Santos por 6-0 no Morumbi no domingo, enfrenta um jogo da 14ª rodada, um jogo adiado. Na oportunidade o Vasco estava jogando a Sul-Americana. É um jogo muito importante para as duas equipes. Iremos falar muito aqui dentro desse vídeo. Mas antes disso, dedo no like para dar aquela fortalecida. Seu comentário, que é muito importante para ouvir a sua opinião e te responder. E aquilo que a gente sempre pede de ajuda. Compartilha, se inscreve, divulga para grupos de WhatsApp de vascaínos, colegas, familiares e tudo mais. Hype o nosso vídeo. Tem uma opção aqui abaixo, se você estiver assistindo pelo celular, de hypar o vídeo. Você vai estar ajudando também a questão do nosso trabalho. E se você quer contribuir, fazer parte da nossa comunidade, se torne membro aqui do canal a partir de R$ 2,99, R$ 3. É isso mesmo. Você vai estar ajudando aqui imensamente o nosso trabalho a continuar de pé e sempre trazendo as informações do nosso Cruz Maltino. Vamos lá. Sem muita enrolação. Juventude e Vasco se enfrentam hoje, às 7 horas da noite. Tá? Acredito eu que é entre 7 e 7h30. É um desses dois horários. Tá? Juventude, mais uma vez, por conta da questão ali do jogo, enfim, do Vitória, como eu citei, conseguiu um revés perdendo de 2-0. O Vasco, por sua vez, aplicou uma goleada por 6-0 para cima do Santos. E o Santos, com essa goleada, tá rolando problemas lá internos, foi mandado embora técnico, a torcida organizada cobrando o Neymar pelo choro, enfim, isso que dá uma desgraça. Só que nós não vimos isso no Vasco em torcida organizada. Aprenda que quando acontecer um vexame desse, no dia seguinte tem que cobrar. Não tem que ficar passando pano como vocês passam, não. Enfim, o Vasco precisa desse jogo e tem a volta do Verratti no comando de ataque. O Verratti, que estava suspenso do jogo contra o Santos, e o DVD entrou muito bem nessa função desse ataque móvel que tinha Nuno Moreira na esquerda, DVD centralizado como centroavante, o Coutinho vindo de mais de trás, sendo aquele cara armador, e o Ryan pela esquerda. Foi um ataque letal. As oportunidades que o Vasco teve, ele conseguiu fazer. E é isso que o Vasco precisa para o jogo de hoje. O Vasco precisa ser letal. É um confronto direto. O ano passado o Vasco não venceu o Juventude, perdeu no Alfredo Jaconi e também empatou aqui em São Januário, saindo atrás do placar. Então o Juventude é uma pedra no sapato. Poderia ter dose dupla da lei do ex, mas o Gilberto está lesionado. Então só tem o nosso vovô Nenê, de 43, 44 anos, que ainda consegue fazer história. Eu gostaria muito de ter o Nenê hoje no elenco do Vasco, porque ele poderia muito mais produzir do que Jean Davi, do que Lloyd, entre outros jogadores que já foram até embora, que passaram pelo Vasco. E além disso, é ídolo. É um cara que fez história com a camisa do Vasco. O Vasco, por sua vez, tendo a volta do Verratti, vai ser a mesmo time. Léo Jardim, Paulo Henrique, Hugo Moura novamente como zagueiro, até porque falamos ontem em vídeo, Carlos Cuesta moiou, não vem mais. Spartak de Moscou fez a proposta salarial muito maior do que o Vasco iria pagá-lo, sem condições, muito verbalizando aí que o Vasco fala que não tem dinheiro, mas iria pagar quase R$1 milhão
por esse zagueiro que não jogava desde maio no Galatasaray. Então, já foi de arrasta, seja feliz na Rússia. E o Vasco está procurando um zagueiro. Se falavam-se em Gabriel Paulista, do Besiktas, Lucas Claro, da outra equipe da Turquia. Para mim, dois fracos, tá? Dois fracos. O Gabriel Paulista tem ali um network um pouco melhor, porque já passou pelo Villarreal, já passou por algumas equipes da Europa. Mas o Lucas Claro, a gente tinha aí, ó, até um tempo atrás aí jogando no Fluminense, jogando no Santos. E é um jogador bem comum, um zagueiro bem comum. Enfim, foi descartado. O jornalista lá Pedrosa, lá do SBT Rio, descartou essas duas possibilidades. Então o Vasco, os 5 milhões de euros que iria disponibilizar para a compra do Cuesta, vai disponibilizar para contratar 2 zagueiros. Acho que os caras estão vindo muito da Europa, sabendo que tem pouco dinheiro. Eu acho que aqui, ó, no mercado brasileiro, no mercado sul-americano, você contrata jogadores um pouquinho melhor do que foi esses especulados aí. Enfim, Hugo Moura mais uma vez na zaga. Lucas Freitas, o companheiro dele, e o Lucas Piton, que fez o primeiro gol ali de cabeça na goleada contra o Santos, o lateral esquerdo. Aí que vem a novidade, e aí eu gostaria de ouvir o comentário de vocês. Thiago Mendes será titular com a camisa do Vasco no jogo de hoje. Você aprova a entrada de Thiago Mendes ou você colocaria outro jogador? Dê aí a sua opinião. Do lado dele o Tietê, que vem jogando muito bem. E ali na meiuca, o Cria, o nosso Cria da Conino, Little Couto, a barreira virou baile, Felipe Coutinho. Ryan na esquerda. Possivelmente, Nuno Moreira e o Verratti lá centralizado. Não me surpreenderia se ele colocasse o DVD no lugar do Nuno Moreira, pelo um simples motivo. O lado direito do Juventude é um lado que muito ataca, principalmente com o lateral Reginaldo e o Mandaka, que é um meia, quase um atacante, um ponta ali pelo lado direito, que possa jogar ali. Então não me surpreenderia se ele colocasse o DVD muito por essa questão aptidão da parte tática e também de marcação do DVD. Mas a princípio possa ser que seja o Nuno Moreira, que sempre no segundo tempo vem caindo muito de rendimento. E é muito notório por conta da questão dele não ter tido pré-temporada, ele não ter tido férias. Ele saiu lá do fim da temporada lá no Casa Pia, já veio para o Vasco, então o máximo que ele teve foi esses 10 dias de descanso nessa parada do Mundial de Clubes. Então ele não teve uma pré-temporada, isso é notório nessa reta final de temporada aqui do Brasil, ele oscilar muito. Enfim, o time é esse. Andrés Gomes treinou, a Vasco TV ali mostrou ali uns piques dele, entendeu? Uns piques a Usain Bolt ali para poder dar aquele merchan no colombiano, mas a gente sabe muito bem que a qualidade dele é fora do campo, é dançar kuduro, é dançar rebolativo, rebolation e seja lá quem for. A princípio não deve ser relacionado, até porque deve ser registrado ainda, e até porque como foi apresentado aí, não foi nem apresentado ainda para os jornalistas, só foi feito um anúncio oficial nas redes sociais do Vasco, deve estar à disposição contra o Corinthians no final de semana. Então não tem muito o que falar do jogo. Esperamos que realmente o que o Vasco aplicou com o Santos, o Vasco possa fazer no jogo de hoje. Porque, mais uma vez, o jogo de hoje também é mais importante até do que o jogo contra o Santos. Porque é um confronto direto. Por mais que seja um jogo adiado, o Vasco precisa pontuar. Porque se o Vasco perde hoje do Juventude, o Juventude vai encostar no Vasco. E aí o Vasco vai se viver obrigado a vencer o Corinthians. E a gente sabe muito bem o histórico de Vasco e Corinthians dentro de São Januário e fora do Rio, que o Vasco não consegue vencer. Esperamos que quebre o tabu, porque o ano passado venceu com gol do Sforza de falta. O Sforza, que nem vem recebendo oportunidades, fez um gol de falta. Então é importante primeiro fazer os 3 pontos hoje, para ficar tranquilo no jogo do final de semana. E aí sim,
aquelas 9 vitórias que falta para escapar dessa maldição aí de rebaixamento, a gente conseguir respirar e ter um bom campeonato como foi o ano passado. Galera, esse é o nosso pré-jogo, Juventude e Vasco hoje pelo Campeonato Brasileiro, jogo adiado da 14ª rodada. Fiquem com a gente aí, deixa o like, coloque o seu placar aqui nos comentários e vamos torcer para o Vascão aí conseguir mais uma vitória muito importante aí no Campeonato Brasileiro. Grande abraço para todos, tamo junto, um ótimo dia para todos vocês, fiquem com Deus. Amanhã teremos vídeo pela manhã e teremos live também para a gente comentar um pouquinho do jogo. Então anotem, tá? Já estou falando com um dia de antecedência, amanhã terá live. Só vou ver a questão do horário, mas a princípio possa ser que a gente comece ali na hora do almoço. Mas eu vou confirmar amanhã no vídeo da manhã. Então, tamo junto. Um grande abraço para todos vocês. Fiquem com Deus e um ótimo dia para todos os vascaínos e vascaínas aqui desse canal.